todos! Nessa aula vamos ver sobre pontos colineares e área do triângulo. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, em uma reta nós podemos ter 3 pontos. Então vamos chamar o primeiro ponto de ponto A, o segundo ponto de ponto B e o terceiro ponto C. Então, aparentemente eles estão um do lado do outro, ou seja, eles estão colineares. Mas como que a gente pode saber se eles estão colineares ou não? Então existe uma condição de alinhamento. Então a gente pode saber através do determinante. Ou se não, através do ΔY, ΔX entre 2 pontos. Entre 2 pontos a gente verifica se existe um declive. Se existe um coeficiente angular é porque não tem alinhamento. Então, esse determinante tem que ser 0. Então, por exemplo, vamos ver outro conceito aqui também, que podemos determinar a partir aí de 2 pontos. Então, nós temos o ponto A e o ponto B. Como que vocês determinam aqui o ponto médio? Então, agora a gente já está falando de um outro conceito, que é o ponto médio. Então, por aqui também poderia passar uma reta que chama-se mediatriz. Então, como que vocês descobrem aí o ponto médio? Então, vamos calcular. Então, o ponto médio, vamos chamar de ponto médio, seria, então, o x dele seria o XA mais o XB dividido por 2 e o YA mais o YB dividido por 2. Fácil, né? Então, agora, através dessa situação aqui de condição de alinhamento, a gente também poderia determinar a localização de um ponto. Por exemplo, a gente tem 3 pontos aqui. Ponto A, ponto B e ponto C. Então, como que a gente determina o Y de A, do ponto A? Então, a gente não sabe aonde fica o A. Então, a gente sabe aonde fica B e aonde fica C. Então, a gente não precisaria desenhar no plano cartesiano. Então, por exemplo, o ponto A fica no 4 e no 8. Então, não há necessidade de eu fazer o desenho e descobrir onde fica A. Então, eu sei que uma das condições que pede o exercício é que ele esteja alinhado, ou seja, sejam pontos colineares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a determinante desses 3 pontos. Então, vamos fazer assim, XA, quem é XA? É menos 2, XB é 4 e XC é 1. YA é o que a gente não tem. É o Y, né? O YB é 8 e o YC é 7. Então, 1 e 1. Menos 2, 4, 1. Então, a gente copia as 2 colunas verticais, né? YA e resolve esse sistema aqui. Então, a gente faz aqui o cruzamento, então, menos 2 vezes 8 dá menos 16, mais YA, ou Y, né? Mais 4 vezes 7, 28. Agora, a gente faz o inverso. 1 vezes 8 vezes 1, né? Então, é menos 8, menos, né? Dá mais 14, 7 vezes 2, 14, menos 14, mais 14 e menos 4y. 4YA, que é menos 4y. Isso tudo é igual a 0. Então, para ser alinhado, né, a nossa determinante tem que ser 0. Então, vamos resolver o y. Então, é menos 3y, menos 16 com mais 28 dá 12, né? 12 com menos 8 dá 4.
4 mais 14 mais 18, igual a 0. Então, portanto, o nosso y é igual a 18 dividido por 3. Então, a gente descobriu o nosso YA. Então, é muito fácil essa questão aqui. Então, não pode esquecer da condição de alinhamento. Então, vamos passar para o próximo tópico, que é a área do triângulo. Então, por exemplo, se você tiver um plano, isso daqui cai bastante na FUVEST também. Se você tiver 3 retas concorrentes e ele dar as equações da reta, então ele dá aqui, ó, por exemplo, na equação 1, dá um sistema, dá o 2, dá outro sistema, o 3, outro sistema. Então, o que ele pede? Ele quer saber os vértices desse triângulo, onde estão localizados a partir destas retas. Então, como que eu sei? Eu já tenho os 3 sistemas, e eu sei que se eu resolver, por exemplo, o sistema 1 com 2, o ponto comum entre as duas retas é o ponto B. E assim eu posso usar a mesma filosofia para a equação, né, da reta 2. Então, 2 com 3 dá o ponto C. E a reta 3 e 1 dá o ponto A. Então, a gente resolve o sistema linear. Então, muito fácil, né? Então, a gente resolve o sistema 1 e 2 pelo método que vocês estão acostumados a fazer. Então, por exemplo, vou resolver aqui x mais 4y menos 3 igual a 0. Então, para eu zerar, então, entre 1 e 2, então vamos fazer a intersecção de 1 e 2, vamos resolver esse sistema. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, a equação 1 eu vou multiplicar por 2, vai dar 2x mais 8y menos 8, né? Menos 6, igual a 0. Equação 2, menos 2x mais y mais 8 igual a 0. Pronto, agora eu já tenho somente uma incógnita, né? Então, eu precisei zerar o x, né? Agora eu vou somar as equações. Eu tive que zerar o x para poder eu conseguir descobrir o y. Então, 9y mais 2 é igual a 0. Portanto, o y é menos 2 nonos. Então, eu descobri o y. Agora, vamos descobrir o x. Então, esse y é o nosso y do ponto. Então, a gente falou que é a intersecção do ponto da equação 1 e 2. Então, a gente está falando do ponto B. Então, a gente descobriu o y, agora a gente precisa descobrir o x. Então, menos 2 nonos. Opa! Menos 2 nonos. Agora, vamos descobrir o x. Então, a gente pode pegar, por exemplo, da equação 1, que é o x, né, mais 4y menos 3 igual a 0. Então, a gente substitui o y. Então, é 4 vezes menos 2 nonos. Menos 3 igual a 0. Então, o nosso x, deixa eu só tirar isso daqui que está atrapalhando. Então, o nosso x é igual a 3 mais 4 vezes 2, 8 nonos. Então, a gente tira aqui o mínimo. Então, vai dar 9 vezes 3, 27 mais 8. Vinte e sete mais 8 é 35, né?
35 nonos. Então, nosso x é 35 nonos. Trinta e cinco nonos e menos 2 nonos. Então, o ponto B fica nessa localização. E os outros pontos? Então, aí os outros pontos eu faço a intersecção. Então, o que que eu fiz? A intersecção entre 1 e 2 é o ponto B. Ponto C seria a intersecção de 2 e 3. Então, aqui é 1 e 2. Depois, o ponto A seria a intersecção, né, entre o 3, né, equação 3 e a equação 1. Então, a gente aqui, com esse procedimento da resolução desses sistemas lineares, a gente descobriu os vértices do triângulo. Só que a nossa questão pede a área do triângulo. Então, como que eu resolvo a área do triângulo? Então, a gente, a partir dessas retas concorrentes, a gente faz a determinante. Então, como a gente agora já tem os vértices, a gente descobre essa determinante. Então, descobrindo a determinante, eu divido por 2. Aí, eu descubro a área. Então, isso cai muito na FUVEST, então vocês treinem bastante, tá ok? Então, vejo vocês aí na próxima aula.